Vamos então à sétima pergunta. Como se expressou o rei perante Deus e a congregação? A leitura está em 2 Crônicas 25 ao 9. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Então essa foi a forma como Josafá falou ali diante do povo. Ele então clamou ao Senhor, né? E disse, né, lembrou de todas as maravilhas que Deus tinha feito, inclusive ter dado aquela terra, né, ao povo de Israel, ter livrado eles, né, de outros reinos, né, e ter dado então para eles. E que lá foi construído um santuário em nome dele, né, e que tinha então o povo toda essa confiança em Deus, né? Então ele lembrou todas essas partes, né, diante do povo. Diante do povo, isso foi muito importante aqui a gente ver, né? Porque ali então ali fala que, depois nós vamos ler aqui na leitura, tinha mulheres, homens, criança, todos ali ouvindo então as palavras do rei, né? Ele passou uma confiança, né, para toda a congregação. O texto. Vamos à leitura da nota, então. Com confiança podia Josafá dizer ao Senhor: nossos olhos estão postos em ti. Durante anos ele havia ensinado o povo a confiar naquele que nos séculos passados tinha se interposto tantas vezes para salvar seus escolhidos de completa destruição. Então ele podia ter confiança em dizer isso, né? Que os olhos estavam no Senhor, porque realmente eles estavam, durante todos esses anos, o povo, ele passou isso também para o povo, para que confiassem no Senhor. E agora, quando o reino estava em perigo, Josafá não estava sozinho. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. 2 Crônica 20, 13. Unidos jejuaram e oraram, unidos pleitearam com o Senhor para que pusesse seus inimigos em confusão, a fim de que o nome de Jeová fosse glorificado. Que maravilha, né? O fato de Josafá ter tido essa confiança, ter passado isso, fez com que todo o povo também, né, unisse, né, e jejuar e orar, quer dizer, teve uma colaboração de todos, né, diante de Deus. A oitava pergunta: que resposta enviou o Senhor naquele dia? Como deveriam proceder? Continuando então a história no texto de 2 Crônicas 20, agora do 14 ao 17. Então vamos à leitura. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todos Judás e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela
ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã. Saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Olha que maravilha. Então fala que a resposta veio, do Senhor através de Jaziel, que era o levita dos filhos de Asaf, dizendo então que eles não precisavam temer, porque essa peleja então não era deles, mas do Senhor, Era apenas, a parte deles era apenas confiar, para olhar o livramento. Eu vou ler então, continuando aqui. Dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, aqui é interessante que Deus deu detalhes, do que aconteceu, onde que o exército inimigo estava, como que eles deveriam então chegar, diante lá deles, e disse que eles não iam pelejar, eles não iam precisar fazer nada, iam ter que ficar Parai, que fala, estais em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá de Jerusalém, Que maravilha, Essa promessa que Deus deu a eles. E eles creram. Por isso que tiveram a vitória. Exatamente o que Deus pediu, assim como Deus falou, eles fizeram, Isso que é importante. E continuando, então, a 9ª pergunta. Qual foi a arma mais forte naquela batalha? E o que fizeram? Esperaram a vitória para louvarem a Deus por ela, ou louvaram a Deus crendo na promessa? O que ocorreria se hoje houvessem menos palavras de desânimo? 2 Crônicas 20, verso 20 ou 24, E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Entre eles mesmos, então, eles lutaram entre esses Amon. Os inimigos ficaram tão confusos, Deus fez com que eles se confundissem, e eles mesmos mataram os outros. Foram os filhos de Amon e os de Moabe contra os moradores de Seir. E aí eles ajudaram uns aos outros a destruir-se.